A história em nossa vida. O que é história? A primeira pergunta que fazemos no início do estudo de uma nova disciplina está ligado ao significado dessa disciplina. Assim, no nosso caso, a pergunta seria: o que é história? Vamos tentar juntos descobrir a resposta a essa questão. Comecemos pela leitura de uma reportagem que fala dos meninos da feira. Vejamos quem são eles. Eles são conhecidos como meninos de feiras. Trabalham mais de 7 horas por dia, carregando sacolas que quase arrastam no chão. Moram na periferia e preferem as feiras elegantes, como costumam apelidar os bairros de classe média alta. Sem tempo para estudar, os carregadores formam um exército de mais de 6.000 garotos espalhados por 700 feiras armadas semanalmente na cidade. Franzinos, maltrapilhos e responsáveis por parte significativa do orçamento familiar. Na feira, só sai briga quando alguém chama a gente de trombadinha. Conta Ednei. Vai carregador aí, freguesa. O grito de guerra repetido centenas de vezes, familiar para as donas de casa, transforma o menino num serviçal, segundo elas, muito eficiente para as compras. Eles indicam os melhores preços, ensinam a guardar os produtos na sacola e acabam dando palpites úteis. Os meninos que trabalham nas feiras da periferia geralmente usam carrinhos de madeira com rodinhas, que eles mesmos fabricam. Nas mais centrais ou em bairros de classe média, aparecem menos carrinhos porque os meninos vão à feira de ônibus. Com carrinho fica mais fácil levar as compras, mas o fiscal para a gente porque é perigoso atropelar as crianças, diz Josué, 10 anos, dono do carro que divide com o irmão Wilson, 6 anos, e com o amigo Severo, 11 anos. Na hora de ir embora, a gente racha o dinheiro, contam. Os garotos da feira têm pais analfabetos, normalmente vindos de área rural, conscientes da importância do estudo, mas que ao mesmo tempo não podem abrir mão da ajuda dos filhos. A criança também sabe que é necessário estudar, mas dificilmente consegue terminar o primeiro grau, porque normalmente as feiras em que trabalham são longe de onde moram. Muitas vezes existe a possibilidade de o carregador estudar à noite, mas aí enfrenta a falta de motivação que a própria estrutura de ensino impõe às crianças pobres, porque não responde aos seus questionamentos. A professora só ficava lendo coisa antiga da história. Era muito chato, diz Emerson, 11 anos, para explicar por que abandonou a escola quando passou para a segunda série. Eu sei ler só um pouquinho, diz Léo, garantindo que vai voltar para a escola. Marcelo, 13 anos, quer ser médico, mas torce o nariz quando lembra dos anos de estudo que tem pela frente. Se você perguntasse ao Emerson o que é história, ele responderia: é uma coisa antiga e muito chata. Realmente, a história transforma-se numa coisa antiga e chata quando não responde às perguntas que fazemos diante dos fatos e acontecimentos atuais. Os meninos da feira devem se perguntar muitas coisas.
Por que precisamos trabalhar para sobreviver e outros não precisam? Por que nossos pais são analfabetos e outros não são? Por que alguns meninos conseguem estudar e outros não? Por que algumas pessoas têm muitas casas e outras nenhuma? Por que algumas pessoas passam fome e outras têm comida à vontade? Por que existem guerras? É no estudo da história que buscamos a resposta a essas perguntas e a muitas outras mais. Os historiadores estudam o passado das pessoas, dos povos e das nações, querendo entender o momento presente. Na história, estudamos o passado, fazemos a comparação com o presente e vemos as transformações que ocorreram na forma de organizar a sociedade, na forma de trabalhar, na forma de distribuir riquezas, na forma de morar, na alimentação, nos costumes e até mesmo na forma de pensar. Você já tinha pensado nisso? Estudar história, portanto, significa buscar no passado uma pista para responder às questões mais profundas sobre o seu surgimento do homem na Terra, sua existência, suas condições de vida e suas possibilidades para o futuro. Estudando a história desse modo, entenderemos o escritor romano Cícero, que afirmou: a história é a mestra da vida. O homem, a cultura e a história. Observe atentamente as figuras ao lado. Como você pode perceber, há uma diferença fundamental entre essas imagens. Enquanto na primeira você não vê sinal da presença humana, na segunda pode observar diversos produtos de trabalho humano, produtos agrícolas, carros, casas, etc. Esse fato mais realizado pelo homem, presente na segunda gravura, faz parte da cultura. Cultura, portanto, é a parte do ambiente criada pelo homem. Fazem parte da cultura, por exemplo, os instrumentos de trabalho, as roupas, as casas, as plantações. Mas a cultura não se limita aos objetos. Também os costumes, a religião, a arte, as festas, os conhecimentos técnicos e científicos são elementos da cultura. Criar cultura distingue os homens dos outros animais, mas os outros animais também modificam o ambiente. Por que isso não é cultura? Vejamos. Os pássaros, por exemplo, constroem ninhos. As abelhas constroem colmeias. As formigas constroem formigueiros. Os castores constroem represas e assim por diante. Por que não podemos chamar isso de cultura? A razão é a seguinte: os animais, quando modificam o ambiente, o fazem sempre da mesma maneira. Eles não criam nada de novo. Ao fazer um ninho, uma colmeia ou uma represa, eles não estão dando novas respostas a novos desafios. Eles estão se comportando da mesma maneira que todos os animais de sua espécie se comportaram. Se comportam e se comportarão sempre que a situação se repetir. Tais respostas são as mesmas em qualquer ambiente e em qualquer época. Por isso, além de não criar cultura, os animais não constroem história. O animal é ahistórico.
O homem, pelo contrário, não tem as mesmas respostas em todos os ambientes e em todas as épocas. Ele pode guardar a lembrança dos resultados alcançados em experiências anteriores e, dependendo desses resultados, pode mudar sua ação. Por isso, o homem é histórico, pois para ele existe o passado, o presente e o futuro. Além disso, as respostas aos desafios podem ser completamente diferentes de um grupo para outro. A ação humana, portanto, está sempre ligada a um momento, tempo e a um lugar, espaço determinados. Sua história será a história do modo de agir do grupo. Estudar história é tomar conhecimentos das diferentes culturas para, a partir desse conhecimento, podermos orientar nossa ação futura. Vejamos agora por que é importante estudar história. Vou começar falando de uma vespa que pode ser vista pelos campos numa eterna caçada que se repete há milhares de gerações. A vespa procura uma aranha, trava com ela uma luta de vida e morte, pica várias vezes, paralisando-a viva, arrasta-a então, indefesa, para seu ninho, num buraco na terra. Deposita seus ovos. Depois disso, sai e morre. Tempos depois, nascem as larvas que se alimentarão da carne viva da aranha. Crescerão sem ter nenhuma mostra que lhes ensine o que fazer. A despeito disso, farão exatamente o que fizeram sua mãe, sua avó e todos os ancestrais por tempos imemorais. A vespa são poupadas as dores da aprendizagem, todo o conhecimento necessário à sua vida. Já está presente, inconscientemente, no seu corpo, programada perfeitamente para viver e para morrer. Nós, seres de programação biológica atrofiada, escolhida, restrita. Verdade que ela diz bastante sobre as coisas que devem ocorrer dentro da nossa pele, tanto assim que as crianças continuam a nascer, na maioria das vezes perfeitas, de mães e pais que nada fazem, nada sabem, mas ela diz muito, pouco e que diz alguma coisa sobre o que fazer por este mundo afora. Tanto assim que foi necessário que os homens inventassem maneiras de ser humanos por meio da imaginação e de convenções. São os mundos da cultura. Os caminhos pelos quais nos tornamos e permanecemos humanos são tão numerosos quanto as culturas do homem. Vimos, portanto, que as larvas da vespa crescem sem ter nenhuma mostra que lhes ensine o que fazer e que, apesar disso, farão exatamente o que fizeram sua mãe, sua avó e todos os ancestrais por tempos imemoriais. Vimos também que nós, seres humanos, precisamos descobrir os caminhos pelos quais nos tornamos e permanecemos humanos. E esses caminhos são tão numerosos quanto as culturas do homem. Estudar história é a maneira que temos para conhecer os caminhos pelos quais nos tornamos e permanecemos humanos. Esses caminhos nunca estão definitivamente prontos. Nós precisamos construí-los a partir do que existe. Estudar história e construir história. Mais importante do que estudar história, portanto, é construir a história. Todas as transformações são fruto da ação dos homens,
não de alguns homens apenas, os grandes homens ou heróis, mas de todos. Além de fabricar instrumentos de trabalho, construir casas, produzir carros, aviões e satélites, além de criar cultura, o homem é transformador da história. A seguir, um exemplo de participação no sentido de transformar a história. Trata-se de Os Guerreiros do Arco-Íris. Vejamos quem são e o que fazem. A coisa começou há muito tempo atrás, com uma antiga lenda dos índios da América do Norte, largamente difundida quando os americanos começaram a invasão das suas terras, o massacre dos búfalos e o genocídio do seu povo. Era uma profecia que dizia: quando a terra estiver doente e os animais tiverem desaparecido, virá uma tribo formada de gente de todos os credos, cores e culturas, que acredita na ação e não nas palavras, e que irá devolver à terra a sua antiga glória. Essa tribo será chamada de os Guerreiros do Arco-Íris. Essa tribo nasceu em 1971, quando um grupo de jovens americanos e canadenses, inspirados na lenda, alugou um bote para invadir a área de segurança criada pelo governo americano nas Ilhas Aleutas, destinada a servir para uma série de testes nucleares. Como resultado da ousadia, o governo suspendeu os testes e hoje em dia aquele grupo de ilhas é um núcleo decisivo para o acasalamento, a reprodução e a sobrevivência de inúmeras espécies de aves, que de outra forma estariam ameaçadas de extinção no hemisfério norte. Foi na sua primeira vitória. Desde então, a tribo não parou mais. Multiplicou sua força e coragem, e o povo do arco-íris se espalhou por toda parte. Atualmente, ele conta com 1,5 milhão de membros ativos no mundo inteiro e tem escritórios em 15 países, sendo que este ano mais 2 serão inaugurados na Índia e na Argentina. Sua pauta de ações é enorme e envolve objetivos tais como a proteção dos mares contra a descarga de resíduos tóxicos, a denúncia da poluição atmosférica e dos efeitos funestos da chuva ácida, o combate aos depósitos de lixo atômico, tanto quanto aos testes e à estocagem de armas nucleares, a luta pela defesa das últimas áreas intactas da natureza e estratégicas para manter o limite final de equilíbrio no planeta, tais como as florestas tropicais e a Antártida. Dedica-se com todas as suas forças a pôr um fim à guerra atroz que o homem move contra os animais, particularmente as focas, baleias, golfinhos, toninhas, cangurus e animais de pele em geral. A ação dos guerreiros do arco-íris é muito importante, principalmente se considerarmos que hoje o homem possui meios para acabar com toda forma de vida sobre o planeta. Mais do que nunca, é preciso participar das transformações históricas para que elas se realizem no sentido de conservar a vida e de melhorar a convivência humana. A Terra e seus habitantes percorreram longos e difíceis caminhos até nossos dias. Vejamos esses caminhos, começando pelo estudo fascinante da idade da Terra, ou o longo caminho da vida.